O Agro em Foco é o podcast da Escola do Agro Unifeob. Se você é produtor, estudante, técnico ou simplesmente um apaixonado pelo agro, aqui a gente fala sobre mercado, inovação, tecnologia, formação profissional e, é claro, sobre as oportunidades que estão surgindo por aí. A cada episódio, vamos trazer conteúdos relevantes com convidados que fazem a diferença no setor. Teremos episódios com representantes de empresas parceiras, professores, especialistas e egressos que têm muito a compartilhar sobre suas trajetórias. Hoje vamos falar de um tema fundamental para o futuro do agro e que impacta diretamente a segurança alimentar, a produtividade e a sustentabilidade, a importância das estações de pesquisa no agro. Você sabia que antes de um grão ou de uma fruta ou de uma técnica de manejo chegar ao campo, ela pode ter passado por anos de estudo dentro das estações experimentais? Seja muito bem-vindo ao episódio do Agro em Foco, o podcast onde a ciência encontra a prática e onde a gente compartilha histórias que inspiram, conectam e transformam. Eu sou a Kika Figueiredo, pró-reitora de negócios da Unifeob e host do Agro em Foco. E hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber a professora Carol, ela que é docente do curso de Engenharia Agronômica aqui na Unifeob e também sócia da PlantCare e tem uma vasta experiência com pesquisa agrícola. Carol, seja muito bem-vinda e fique à vontade para falar um oi para os nossos ouvintes e contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Olá, Kika. Um grande prazer estar aqui hoje. Primeiro, por fazer parte do time da Unifeob. E segundo, desse projeto inovador, ousado, que você está à frente, que é a Escola do Agro. Parabéns pela iniciativa e conta com o que eu puder colaborar com esse grande projeto para a instituição e para a sociedade como um todo. Carol, muitíssimo obrigado. Já começo agradecendo. Para a gente é uma honra receber vocês que são da casa, né, e que têm uma expertise de mercado interessante para compartilhar com os nossos estudantes, né? Nem todos tiveram aula com você ainda, né, mas já é bacana esse contato. E um ponto importante do Agro em Foco, olhando um pouquinho para a Escola do Agro, é que a gente também está levando conteúdo para quem, de repente, tem interesse em estudar aqui na Unifeob. E eu tive um feliz feedback esse final de semana com relação a isso, de uma pessoa que vem fazer medicina veterinária porque começou a assistir os episódios do Agro em Foco. Então, a gente está começando a atingir os nossos objetivos, né? Carol, conta um pouquinho para a gente da sua formação. Você é engenheira agrônoma, você tem mestrado, doutorado, onde é que você fez tudo isso? Tá. Eu sou engenheira agrônoma formada pela Federal de Goiás, né? Sou de Goiânia. E fiz um mestrado na UNB em Brasília, em fitopatologia, que é o estudo de doenças de plantas. E o doutorado na ESAL, que é o campus da USP, em fitopatologia também. E aí, ingressei aqui no passado a convite de um coordenador que passou por aqui há muitos anos. E depois de 3 anos, eu retornei à casa a seu convite, inclusive, pela veterinária, isso. E aí já voltei com a estação de pesquisa em andamento. Então, hoje eu me divido entre a estação e a docência. Ô, Carol, só para a gente começar, de repente, deixar as coisas mais claras para quem está nos ouvindo, né? Quando você fala da sua formação, é Patologia. Patologia, tá. E aí, dentro da fitopatologia, o que efetivamente você trabalha? A fitopatologia estuda as doenças de plantas. Então, bacana. Qual é o agente causal? Qual a melhor forma de controle? Como que a doença se desenvolve ao longo do tempo e no espaço dentro de uma área? Tá. Né? Por exemplo, tem doenças que são concentradas num raio ali de 5 plantas. É o que a gente chama de focos dentro da área. E tem doenças que se espalham generalizado, como uma ferrugem da soja, que é a principal doença da cultura. Se a gente for fazer uma analogia, então você é uma médica das Isso, plantas. exatamente. Né? Então, para quem está nos ouvindo e não tem conhecimento sobre, a fitopatologia é o estudo ali das doenças que acometem as lavouras, as produções e assim por diante, né? Carol, para a gente começar aqui o nosso papo mais direcionado, né, para o tema central do podcast, quando a gente olha para as estações experimentais, a gente sabe que elas têm uma importância muito grande, né, para a produtividade no agro como um todo, entendendo que agora a gente está começando a desenhar aí, que é a questão de tratar as doenças das culturas e as estações, entendo eu, que deve ter um papel importante para os testes, que a gente poderia chamar de medicamentos para as plantas, enfim. Como é que você pode explicar para os nossos ouvintes, né, efetivamente o que é uma estação experimental e qual é o papel dela dentro do agro? Bem,
fazendo um link com o que eu acabei de falar, dentro da fitopatologia tem a área de concentração que a gente estuda no doutorado, que é a epidemiologia e controle de doenças. Tá. Então, a estação de pesquisa entra nesse viés aí do controle. O que é uma estação de pesquisa? Todas as empresas que atuam no controle de uma doença, seja uma empresa nacional ou uma multinacional, e agora deu um grande salto, por exemplo, startups desenvolvendo produtos biológicos, empresas menores, enfim. Elas precisam registrar esse produto em um órgão. Daqui a pouco eu falo sobre ele. E para registrar esse órgão, existem testes de eficiência e praticabilidade agronômica. Ou seja, se de fato ele controlou a doença. Né? Então, a estação trabalha... Se a gente pensar no CERN, é isso. É desenvolver os testes para a empresa que quer registrar o produto comprovar a eficiência dele de acordo com um alvo, uma praga ou uma doença. Ô, Carol, eu acho que tem um ponto importante que a gente pode puxar aqui, porque tem pessoas que não entendem o processo e a gente sabe o tanto que o agro ele é polêmico, né? E quando a gente fala de uma estação experimental, entendendo um pouquinho mais da forma como ela atua, basicamente o que a gente está buscando dentro de uma estação é gerar segurança efetiva para que essas moléculas cheguem no mercado. Então, assim, deixando claro para quem está nos ouvindo, eu não vou usar, por exemplo, um defensivo agrícola ou um fertilizante sem antes ele ser testado. Né? Porque esses testes, pelo que eu estou entendendo, né? Além de eu entender ali qual é a eficiência ou a eficácia dele na planta, mas eu também testo algumas ações que possam gerar impacto para a saúde humana, é isso? Perfeito, Kika. Vamos lá. Para registrar um produto, antes disso, eu quero deixar bem claro que o Brasil é um dos países mais criteriosos e rigorosos no processo de registro. Né? É uma área dentro do agro extremamente polêmica e que as pessoas buscam, às vezes, informações que não são de profissionais da área. Né? E você também, acredito que tem a mesma visão que eu. É uma classe que, muitas vezes, não defende o agro como deveria, no sentido de levar a informação correta, né? A gente, às vezes, deixa o que está na mídia acontecer e as pessoas têm... A gente não quer gastar energia com isso. Isso. E a informação correta fica muito restrita aos profissionais do agro. Então, deixar muito claro isso. O Brasil é um dos países mais rigorosos no processo. Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, os órgãos regulatórios do Brasil agem com muita eficiência. Então, para começar, um produto só vai ser registrado se ele tiver o laudo do Ministério da Agricultura comprovando a eficiência e praticabilidade dele. E a fitotoxicidade dele, que não pode existir na cultura comercial. Um laudo da Anvisa, que é o laudo toxicológico, e que esse produto não tem resíduo no alimento. E um laudo de periculosidade ambiental, que ele não tem problema no meio ambiente, através do laudo do IBAMA. Né? Diante desses 3 laudos, Anvisa, MAPA e IBAMA, o MAPA registra o produto. Lembrando que isso é por 8, 10 anos, em 4 condições edafoclimáticas distintas, ou seja, diferentes tipos de solo, diferentes tipos de altitude, latitude, condições de cultivo diferentes. Só então, através de um dossiê, ao longo desses anos, é que é registrado o produto. Então, se um desses laudos barrar, esse produto não tem registro. Ele não chega no mercado e ele não vai ser utilizado. Né? Não vai ser. Então, acho que é super bacana essa sua fala para que efetivamente as pessoas entendam que quando a gente fala do agro, de produção alimentar, né, que o agro carrega esse estigma, né? A gente está realmente preocupado com o que a gente está colocando na mesa das pessoas, né? E Sim. preocupado com o que pode causar efetivamente na saúde das pessoas, né? Então, a gente acaba aqui desmistificando também um pouquinho, né, do que é um defensivo, do que é um fertilizante. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, efetivamente, que é engenheiro agrônomo aqui, eu faço questão de colocar isso em pauta, porque eu acho que esclarece muito para quem está lá do outro lado, né? E a gente vai quebrando aí um pouquinho dessas barreiras, desses paradigmas, né? Com certeza. Além disso, no passado, a gente registrava litros por hectare. Hoje é gramas, ml por hectare. E é um outro ponto interessante de falar, né, Carol? A gente sabe que o custo de produtividade agrícola ele é alto, né? Extremamente. E tanto os defensivos como os fertilizantes, eles também são extremamente caros
né, para o custo de produção. Sim. E o produtor, né, quem está na linha de frente, ele não está ali para perder dinheiro dentro da operação, né? Então, as coisas elas têm um critério, porque isso impacta no custo de produção e no que ele está ganhando, né? Então, ninguém tá distribuindo defensivo ou distribuindo fertilizante sem antes entender o que efetivamente aquela planta precisa, né? Exato. Muito bom. Ô, Carol, e quando a gente olha essa questão, né, das estações experimentais, você falou bastante essa questão da fitopatologia, né, da parte da epidemia, desses testes principalmente. Olhando para a nossa realidade aqui, enquanto Unifeob, a gente também está fazendo isso? A gente a gente executa ali algumas pesquisas dentro da nossa estação? Sim. E dentro dessas pesquisas, né, que a gente tem executado ali, para quem está chegando na Unifeob e não tem conhecimento, né, a gente tem uma estação ali cercada com 10 hectares, né, com pivô central. E quais são as culturas que a gente trabalha ali ao longo do ano? Soja, milho, sorgo, batata, que é uma cultura extremamente expressiva na região, né? E mais de um ciclo, porque o pivô possibilita essa suplementação com a irrigação. Né? Exato. Então, fica aí a dica para quem não conhece, né, a Unifeob e tem interesse pela Escola do Agro. Assim como na medicina veterinária a gente tem o centro veterinário, na Fazenda Escola da Unifeob, onde fica ali o curso de agronomia, a gente tem uma estação experimental, né, com possibilidade dos estudantes estarem acompanhando, fazendo estágio. Então, é um diferencial do nosso curso. Grupos de estudo. Grupos de estudo, exatamente. Então, e aí os professores, né, estão à frente e apoiando tudo isso. Ô, Carol, qual é o papel da estação dentro do desenvolvimento do agro como um todo, né? Você já colocou aí de forma, né, clara para a gente essa questão mais técnica do fito, da epidêmio, mas olhando assim um aspecto bem macro de produtividade, qual que é a importância dessas estações? Como você mencionou sobre a questão do impacto do controle de uma praga, uma doença para o produtor, sem esses produtos que foram testados e registrados, ele não vai ter acesso ao portfólio que as empresas vendem. Né? E as estações servem de amparo para as empresas registrarem esses produtos. Lembrando que somente estações credenciadas pelo Ministério da Agricultura podem emitir laudo de eficiência agronômica. Então, assim, existem diversas estações no país, nem todas são credenciadas. As que não são credenciadas, ela vai desenvolver teste, por exemplo, para posicionamento de mercado de um produto já registrado, o que a gente chama de desenvolvimento de mercado. Mas para realizar o teste, para emissão desse laudo para o Ministério, a estação precisa ser credenciada. Tá. Então, a pesquisa é o primeiro passo. Saiu da pesquisa, vai passar para o marketing, para o comercial, até chegar para o produtor. Tá, então, a gente tem algumas etapas da cadeia sendo seguidas, né? Até que efetivamente se torne um produto comercial. Exato. Né? Muito bom. Ô, Carol, e olhando assim o ciclo de pesquisa, né? Você acabou de mencionar aqui pra gente, né? Então, eu tenho ali um momento em que eu estou desenvolvendo aquele produto, né? A gente pode chamar assim, aí eu tenho experimentação e aí eu vou colocar ele no mercado. Então, isso seria um ciclo de pesquisa, né? Isso. Mas quando eu não estou numa estação que ela é responsável pela emissão de laudos, por exemplo, de algum produto novo, para a gente tentar deixar bem tangível para os nossos ouvintes, estudantes, a gente pode desenvolver outras pesquisas ali dentro, que são pesquisas, às vezes, de comparação entre moléculas que já estão no mercado, né? Olhando esse viés mais da pesquisa e mais científico, como é que surge a ideia de uma pesquisa, por exemplo, para um graduando que está aqui estudando com a gente, né? Como é que eu posso estimular um estudante a ter ideia para fazer uma pesquisa na nossa estação? Ele vai ter que ter algo para ele testar, né? Então, por exemplo, esse semestre eu estou dando aula de experimentação. E eu falo muito para os alunos, a primeira ideia da experimentação é você levantar uma hipótese científica. Né? Tal produto funciona na dose X? Se eu reduzir ele pela metade, eu vou continuar tendo a mesma eficiência? Né? Mas se eu reduzir pela metade, será que ele vai ter... Ele não vou estar expondo aquela molécula porque ele foi registrado para tal dose? Enfim, o primeiro passo da experimentação agrícola é levantar uma suposição, que é a hipótese. E hoje os estudantes têm acesso a muita informação em diferentes meios de comunicação. Né? Na nossa época, por exemplo, era livro, era biblioteca.
Né? Então, isso é um ponto muito positivo no agro atual. Essas startups saindo a todo momento com ideias extremamente inovadoras, disruptivas. Então, isso abre para eles um cenário de descoberta de novos ingredientes, de micro-organismos. A gente está aí com a lei dos bioinsumos, que vai dar um boom no Brasil, com relação a micro-organismos que têm um potencial gigantesco, tanto na parte nutricional quanto de controle. Então, oportunidade não falta, Não né? falta. Só precisa usar a cabeça Exato. e ser criativo para Exato. poder estar, de repente, explorando um pouquinho do que a gente tem como ferramenta pedagógica, né? Ô, Carol, e olhando assim o contexto das estações, né, e pensando muito em desenvolvimento de pesquisa e desafios, né, para esse segmento que a gente atua dentro do agro, o que a gente pode trazer de dificuldade quando eu penso em plantar um projeto de pesquisa, seja numa estação para fazer um estudo de comparação entre moléculas, ou de repente eu trabalhar com uma estação RET, e aí a gente diferenciar um pouquinho o que é uma, o que é outra, e quais seriam esses desafios para a gente? Sem sombra de dúvida, eu falo sem medo de errar, o grande desafio hoje é a condição climática. Nós tivemos a última safra extremamente desafiadora, muito seca, e aí a doença precisa de uma condição ideal para desenvolver. Uhum. Né? E aí, se você não tem o agente causal ali dentro da sua área, como que você vai avaliar o produto? Como que você vai desafiá-lo com relação à eficiência dele? E a mesma coisa praga. Por mais que diversas pragas são favorecidas por uma condição mais seca, quando essa condição é extrema, ela também é afetada. E a cultura em si. Né? Você está ali avaliando uma praga, doença, a cultura está sofrendo, a cultura está amarrada, o termo que a gente usa comumente no campo. Então, não vai. Então, condição climática hoje, 2021 nós tivemos geada, em seguida fogo. Então, acredito que o agro como um todo, a gente comenta que o escritório é a céu aberto. Então, as intempéries climáticas, com certeza, é o maior desafio. E aí isso acaba sendo um desafio não só para o produtor, mas para quem está na linha de pesquisa, né? Com porque certeza. isso atrapalha o modelo de pesquisa, né? Com certeza. Então... E aí atrapalha tudo, porque você não entrega o laudo, a empresa está dependente daquele laudo para seguir com o registro do produto, você tem que repetir na outra safra, na outra. Um processo que seria de 8 anos vai para 12, 13 de registro. E aí a molécula não chega no mercado e aquela empresa que estava investindo, ela fica Exato. com o capital ali parado, Vamos pensar, né? que é por volta de 250 milhões de dólares o desenvolvimento de uma molécula. Caramba, muito Então, dinheiro. é né? muito dinheiro. Né? Além disso, no passado, para cada 5 mil novos estudos, você registrava um produto. Hoje é para cada 140 mil Estudos? estudos, Caramba. novas moléculas, você registra uma. E, Carol, você vê que esse segmento das estações, né, experimentais, elas são um nicho de empregabilidade para quem está chegando no mercado? Muito, muito. Porque a gente precisa de diversos profissionais. Né? Na Plant Care, nós somos 3 fitopatologistas. Tá. Mas precisa do entomologista, que é o que vai estudar o controle da praga. Nutrição, para a parte de fertilizante. Um herbologista de herbicida. E você pode ter um time muito grande. Tem estações no Brasil que tem 20, 30 pesquisadores. E dentro desse contexto, né, pensando em oportunidade de mercado para os nossos estudantes, né, eles têm essa clareza durante o curso ou não? Né? Eu falo muito hoje com a Plant Care. Diversos alunos pedem estágio, né? No primeiro dia de aula eu apresento tanto a estação quanto a oportunidade. Mas não é claro. Eu acredito que durante o curso eles veem muito a questão da parte comercial, marketing, cooperativa, que é muito forte no Brasil, mas a parte de pesquisa não é enfatizada. Até, né, ficar aí fica a dica, né, para quem está na graduação, de olhar com mais carinho para essa área, né, porque é uma área totalmente inovadora e tecnológica, né, e quando a gente fala de oportunidade de mercado, talvez esteja aí um baita nicho para você entrar, né? Com certeza. E a gente tem referências, né, dentto do curso, então nossos estudantes também precisam se atentar para isso. Ô, Carol, fala pra gente aí brevemente o que é uma estação com viés olhando pro RET, né? O que é
Como é que essa estação opera? Uma estação, para ela ser credenciada no mapa, ela precisa seguir uma instrução normativa federal. E ali vão ter todas as diretrizes e exigências para você credenciar no Ministério da Agricultura para desenvolver esses testes de eficiência e praticabilidade agronômica. Né? Então, você se submete uma parte documental e você precisa adaptar o local onde você vai fazer o teste seguindo essa instrução normativa. Então, tem pontos extremamente criteriosos e apenas dessas estações que tem que ser seguida. E no final desse processo, que você submete no Ministério da Agricultura, você é fiscalizada por um fiscal do mapa e ele libera o credenciamento, laudo, né? Que é vitalício. E aí você está apta a desenvolver produtos RET. O que é um produto RET? Então, uma empresa fabricante de um produto, ela submete no Ministério da Agricultura, na Anvisa e no IBAMA, um documento pedindo liberação para testar esses produtos no país. Então, são produtos que ainda não têm registro. Né? Isso. Aqui pra gente. Exato. E aí, precisa também da aprovação dos 3. Diante desse RET, ele está liberado para fazer teste por 3 anos. Ele pode ficar renovando esse RET. Aí ele está liberado para fazer estudos no Brasil. Além disso, às vezes, produto que já está registrado, mas que vai mudar a composição dele, formulação, ou que vai ser mistura de tanque, também tem que submeter o novo RET. Então, o RET a empresa fabricante pede para o mapa libera, e aí essas estações credenciadas podem executar esses estudos. É bacana deixar isso claro também para as pessoas entenderem que nem toda estação ela está autorizada a emitir a certificação ao lado de determinados produtos. Exato. Né? Só as credenciadas. Só as credenciadas. E que essas estações que são credenciadas, elas estão habilitadas a receberem testes de empresas que queiram testar novas moléculas ou alteração na composição daquelas moléculas. Isso. Então, são produtos que ainda vão chegar no mercado. Então, essa diferença também é importante, porque a gente tem estações que trabalham fazendo testes ali com produtos que já estão no mercado, né? O comparativo entre marcas ou entre concentrações, né? Isso. Que é o que é comum. Doses. E aí tem essas estações que são habilitadas para o credenciamento de novas moléculas. Então, são situações diferentes, né? Mas que também elas geram oportunidades aí de mercado, todas as duas, para quem está chegando, né? Ô, Carol, e olhando muito a questão da tecnologia, né? A gente tem falado muito sobre inovação, tecnologia. A gente sabe que o agro, ele despontou, né, nos 2 aspectos, tanto da inovação quanto da tecnologia. Eu acho que se tem um setor hoje que inovou muito, né, e se adaptou até que rápido, porque a gente sempre, quando fala em inovação e tecnologia, a gente acha que as pessoas do campo elas vão ter restrições, né? E não, isso mudou muito, não só pro agro em si, mas para a pecuária, né? As pessoas estão se profissionalizando, estão querendo sim usar tecnologia, estão querendo sim ser inovadores, né? Quando a gente olha esse contexto, dentro da agricultura inovadora e tecnológica e digital, você vê a inteligência artificial atuando nesse segmento da experimentação, ajudando de alguma forma? Sim, sim. Então, bastante. É algo que também a gente vai se deparar com novidades muito em breve, né? Sim. Agilidade na interpretação de um laudo. Porque um laudo que é quase uma dissertação. Imagino. São 30 páginas, precisa ter a análise estatística, referência bibliográfica, fazer uma busca comparativa. Então, a gente fala, é a parte que mais exaure a gente. Porque é sentar, precisa estar com a cabeça boa para escrever. E aí a IA pode facilitar muito. Não fizemos ainda nenhum laudo assim, mas a gente vem participando de alguns eventos que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta no sentido de ganhar tempo. Porque eu acho que isso impacta muito no nosso dia a dia, né? A Exato. gente vive muito na estrada. E exatamente, eu falo, né, dei o exemplo hoje do nosso roteiro, para escrever, a gente tem que estar com a cabeça boa, né? Tranquila, Exato. Sem ter as intercorrências do dia a dia, né? E se você tem uma ferramenta que vai te dar o suporte, né? Vai agilizar o processo, né? Com certeza. Olhando um pouquinho o futuro do agro, né?
Você que está inserida aí nesse mercado das estações experimentais, como que você vê o posicionamento das estações daqui 10, 20 anos? Você vê um mercado que vai crescer e com muitas oportunidades, ou não? É um mercado que ele vai caminhar do jeito que ele está e está tudo bem? Eu acredito que vai crescer para começar os produtos biológicos que vieram para ficar e vem crescendo muito. Todas as empresas hoje têm em seu portfólio produtos biológicos, né? As empresas químicas, todas têm. É um apelo do produtor, da sociedade, do meio ambiente, dos órgãos regulatórios e excelentes produtos. E um micro-organismo é um ser vivo. Então, a todo momento vai acontecer a descoberta de um. Os bioinsumos também. Então, eu acredito que teve uma época que eu acho que ela começou a entrar em uma estagnada, mas hoje deu aquele fôlego novamente para o que está por vir de novas moléculas biológicos, principalmente a associação dos dois. A gente vem participando de muito evento que... Será que o químico inibe a atuação do biológico? Será que pode ter mistura de tanque? Como que são eles com os adjuvantes? Mistura de tanque? Então, ainda tem muito que ser explorado e oportunidade. Por aí. Carol, quando a gente olha essa questão, né, do benefício, né, desses testes, né, da segurança, a gente vê que tem, né, resultados expressivos positivos tanto para as empresas, tanto para os institutos de pesquisa e, obviamente, para os nossos estudantes, né? Mas, no geral, olhando aqui para os nossos estudantes, a gente já falou um pouquinho das oportunidades, né? Quais são os benefícios que você poderia trazer para a gente, para um estudante que, por exemplo, foi estagiar numa estação experimental? O que ele vai desenvolver enquanto habilidade ali? Pensando na formação dele. Ótima pergunta, Kika, porque a gente vê muito, toda safra a gente recebe de 5 a 6 estagiários. Isso dentro da Planticare. Impressionante a forma como eles chegam e a forma como saem. Eles ficam ali 6, 7 meses, acompanham a safra até o final. E pensando no dia a dia, a rotina que é muito, muito pesada, porque você precisa acordar muito cedo, precisa estar lá muito cedo, aplicar muito cedo, avaliação. Toda a rotina de estaquear, saber o que é parcela, o que é repetição, dosar um produto, um protocolo que chega, ser muito resiliente, tá com tudo pronto para aplicar, chove, muda tudo, alguém passa mal porque o sol tá quente, tem que correr pro escritório. Então lida com situações, javali que entra na área, estraga o ensaio, né? Então eles falam muito pra gente, o que a gente viveu aqui em uma semana, a gente não viu em um ano na faculdade, né? Então, calcular a dose, a questão de segurança tão importante. Não, mas porque precisa usar EPI, né? Aí, depois, no final, a culpa é do produto, né? Não de quem manuseou. Né? Então, eu falo muito aqui por exemplo, na hora da gente dar o feedback das competências, trabalho em equipe, visão sistêmica. A gente tem safras de estagiários que um não suporta o outro, tem que sentar, conversar, porque você vai trabalhar com pessoas que talvez assim no dia a dia, você não se identifica. Então, é impressionante como as competências que a gente trabalha aqui, a gente aplica dentro de uma estação experimental. Então, assim, aquele aluno que se destaca, desenvolver nele a habilidade de ser o coordenador dos estagiários, né? Ter a responsabilidade, exato. Então, é muito importante o que a gente trabalha aqui na faculdade, porque hoje o mercado exige. E, às vezes, inconsciente, você está ali... comunicação. Você está trazendo uma fala que o Ricardo Braz fez aqui também, quando a gente fez um bate-papo com ele, né? O Ricardo falou muito disso, né? O Ricardo não é docente do nosso curso, mas ele atua diretamente na escola, né? Já foi, né? Eu fiquei surpresa, docente, coordenador de curso, né? E o Ricardo falou muito disso, dessa diferença do nosso projeto pedagógico, né? Da gente trabalhar com os estudantes e já gerar para eles essa oportunidade. A gente sabe que eles não gostam, né, no dia a dia, na prática, eles reclamam muito, né?
mas aí a hora que eles têm a oportunidade, eles começam também a reconhecer e entender a importância, né? Porque Sim. efetivamente faz a diferença no mercado, né? Com certeza. Ô, Carol, e dentro da estrutura de vocês, a Planticare de estágio, vocês têm algum pré-requisito para receber esses estagiários de acordo com a evolução do estudante dentro do curso? Tem que ter feito as disciplinas da fitossanidade, né? Que é fitopatologia, entomologia e herbicida, biologia, né? Tem curso que é hematologia. E tem que ter uma noção de experimentação, né? Porque o trabalho, Kika, não é como você acompanhar uma revenda, por exemplo. Né? Ele é extremamente técnico. Além disso, ele precisa também ter uma noção de experimentação. Né? Por mais que, às vezes, por exemplo, igual aqui, no último módulo, eu acredito que das universidades, de um modo geral, também é mais no final, ele tem que ter participado, às vezes, de algum grupo de estágio, né? Ou de estudo dentro da faculdade, porque aquele aluno que está muito no início do curso, ele vai ter muita dificuldade para acompanhar a rotina. E como é tudo muito dinâmico, a safra a todo vapor, não tem como a gente parar e explicar para ele também do zero. Né? Então, os pré-requisitos, ele ter feito já as disciplinas chaves. O básico para uma estação, né? Exato. Não dá para também parar a rotina e dar uma aula particular, né? A pessoa tem que chegar lá sabendo algumas coisas, né? Ô, Carol, muito bom. Acho que a gente conseguiu deixar claro o assunto aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo. É um assunto que não é tão falado, né? A gente não vê com frequência, né? Mas um assunto de bastante relevância. Para a gente caminhar aqui para o encerramento, Carol, se você pudesse, né, resumir em uma frase, qual é o impacto da pesquisa agro na vida de quem produz e de quem consome? Eu diria que é levar a gente se preocupa sempre com a segurança e o rigor da pesquisa. E eu acho que a estação credenciada traz muito isso. Eu acredito que ela tem 3 impactos. Primeiro, que você vai ter que seguir uma IN, porque você é fiscalizada pelo mapa. Tem critério, né? E essa IN tem muito critério. Segundo, que você vai estar entregando para o seu cliente um laudo extremamente robusto da eficiência daquele produto. Assinado por você. Assinado por pessoas. Sua equipe, né? Exato. E o terceiro, você cria uma relação de confiança com esse cliente, né, que vai levar isso para outros projetos, outras oportunidades, outras demandas. E que vai voltar, né? Que vai voltar. Vira um ciclo positivo, né, de relação. Sim, então, eu acredito que a gente visa segurança e rigor na pesquisa. Muito bom. E assim, para quem está assistindo, né, ou está ouvindo, de novo, enfatizar que o nosso papel aqui é muito de trazer esse conteúdo de relevância, mas desmistificando, né, aqueles pontinhos que vivem na cabeça das pessoas com relação à atuação do agro, né, e o que a gente coloca na mesa do consumidor. Então, seja aí no agro voltado para agricultura ou pecuária, hoje a gente tem muito essa segurança, né, do que a gente está falando e do que a gente está entregando para o mercado, né? O produtor cada vez mais técnico, o pecuarista cada vez mais técnico, técnico, ele não compra qualquer coisa, ele busca informação, ele está em evento científico. Ele estuda, né? Ele estuda. Então, você não vende mais algo que se ele acreditar que não é seguro para ele ou que vai trazer um benefício. Né? Exato. Muito bacana. Carol, para a gente seguir aqui para o finalmente, né? Eu queria muito agradecer a sua participação. Tenho certeza que foi um conteúdo super rico. Agradecer seu tempo de estar aqui com a gente, né? Eu sei que você vem de fora, então a gente também remanejou toda a nossa agenda para poder encaixar na sua. Parabenizar pelo trabalho, né? Porque é um trabalho diferente, a gente não acha com frequência por aí. Então, parabéns para você, para toda a sua equipe da Planticare, né? Muito sucesso para vocês aí. E agradecer também tudo que você tem feito pela Escola do Agro, pela Unifeob, né? Carol é uma parceiraça, não tem nem como deixar de agradecer. Então, Carol, brigadão. Se você quiser deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, está liberado para você o microfone. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito lisonjeada em fazer
parte desse projeto de vocês. Deixo as portas abertas da Plant Care para estagiário, na Safra. E aqui, na nossa estação da Fazenda Escola, uma oportunidade maior, porque devido ao pivô, a gente consegue instalar ensaio o ano todo. Né? Nós temos um grupo de estudo agora focado em ensaios voltados para fitossanidade, que é o GP Fito. Então, nos procurem, estamos à disposição, seja pela Plant Care ou pela Unifeob, e venha fazer parte do nosso time. Maravilha, Carol. Bom, e se você curtiu esse episódio, compartilhe, né, com outros produtores, com técnicos, com outros estudantes. Façam com que essa mensagem chegue para outras pessoas e que todo mundo possa aprender o que realmente a gente faz de positivo para o agro, né? O Agro em Foco, ele passa pela premissa de que gerar conteúdo relevante é uma das maneiras de se conectar com as pessoas. Acreditamos que quanto mais a gente conhece, a gente aprende e a gente amplia a nossa visão de mundo. Então, vamos juntos compartilhar essa conversa e até o próximo.